Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho a respeito das ligações metálicas. Atividade 1. Dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta caráter metálico mais pronunciado? Por quê? O mercúrio é o que apresenta o caráter metálico mais pronunciado, porque ele apresenta brilho característicos dos metais, ele é bom condutor de calor e eletricidade, ele possui densidade elevada. E agora eu vou mostrar para vocês que a posição dele na tabela periódica é o sexto período, família 12, indicando que ele é um metal de transição. E o cloro e fósforo citado aqui na atividade, eles na tabela periódica, nós vamos ver que eles pertencente ao grupo de não metais. O elemento químico mercúrio, analisando aqui por esse pedaço aqui da tabela periódica, nós vamos ver que essa parte toda avermelhada aqui em volta, ele pertence aos metais de transição. E o cloro e o fósforo, onde tem essa parte esverdeada aqui em volta, esse preenchimento verde aqui em volta, indica que eles são não metais. Agora, identificando o mercúrio na tabela periódica. Aqui nós temos primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Então, aqui no sexto período, ele vai estar aqui, o mercúrio no sexto período, e olhando aqui na sua família, aqui tem o número 12, que é a localização do mercúrio na tabela periódica, sexto período, família 12. É possível localizar também a família e o período em que se encontra o fósforo e o cloro. O cloro encontra na família 17, o enxofre, o fósforo, encontra-se na família 15. O período, aqui é o primeiro período, segundo período, terceiro período. Então, ambos, fósforo e cloro, encontram-se no terceiro período da tabela periódica. Atividade 2. Retorne ao texto inicial e responda aos questionamentos seguintes. Letra A. O que é uma amálgama? É uma liga metálica em que um dos componentes é o mercúrio. Ou seja, toda vez que falar nessa palavra amálgama, está se referindo a uma liga metálica. E nessa liga metálica, um desses componentes metálicos é o mercúrio. Liga metálica é a união de pelo menos dois metais diferentes um do outro. Então, a amálgama sempre vai ter mercúrio com outro metal. Letra B. A amálgama de potássio pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Sim. Justifique a sua resposta. A amálgama de potássio é uma liga metálica formada pelo mercúrio e pelo potássio. Ou seja, quando fala amálgama, significa que tem mercúrio nessa liga metálica. Então, se a amálgama é de potássio, indica que tem mercúrio e potássio nessa liga metálica. Para ser liga metálica, é necessário ter a união de pelo menos dois metais. Como vamos ter mercúrio e potássio, temos então uma liga metálica. Letra C. Cite uma aplicação da amálgama na sociedade. Uma principal aplicação da amálgama é a amálgama de prata, onde temos o mercúrio juntamente com a prata, formando uma liga metálica, sendo utilizado pelos dentistas nas restaurações dentárias. Restaurações dentárias ou obturações é a mesma coisa. Significa que é para tampar aquilo que a cárie destruiu no dente do indivíduo. Atividade 3. Segurando com as mãos um objeto de cobre e outro de madeira no interior de um recipiente com água fervendo,
observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explique essa diferença com base na teoria da ligação estudada. Ou seja, o cobre é um metal. A madeira não é metal. Então, todo objeto de metal, ele tem uma das suas propriedades, condutividade térmica, que é a capacidade de conduzir calor. Então, de acordo com o modelo do mar de elétrons, os elétrons livres do metal permitem a rápida condução de calor no metal. O mesmo não ocorre com a madeira. Então, se a gente observar na tabela periódica, existem mais outros metais que podem acontecer a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode segurar um objeto de alumínio, um objeto de ferro, um objeto de um outro metal e vai acontecer semelhante ao que aconteceu aqui com o cobre, porque os metais têm a propriedade de conduzir calor, enquanto a madeira, nesse caso, não tem essa mesma propriedade. Esse elemento químico cobre, ele é o elemento químico Cu. Cobre, ele está localizado aqui na família 11 e localizado aqui no quarto período, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto período e família 11. E esse preenchimento avermelhado ou rosado, ele indica aqui que ele é um metal. Está aqui escrito metais de transição, porque indica que ao fazer a sua configuração eletrônica, o seu subnível vai terminar em subnível D. Por isso fala metais de transição. Atividade 4. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, letra A, têm elevada condutividade elétrica. Correto. Os metais são bons condutores de eletricidade. Por exemplo, os fios de eletricidade, eles são feitos de cobre ou alumínio ou um outro metal. Agora aqui, e baixa condutividade térmica, essa daqui está errada. Então, ó, de vermelho está errada. Por que errada? Porque eles são bons condutores de calor. A prova disso, se a gente estiver cozinhando um alimento e deixar uma colher de metal dentro da panela, essa colher ela vai esquentar junto com a panela. Então, se essa colher for de madeira, ela não vai esquentar. Se a colher for de metal, ela vai esquentar, porque o metal ele é bom condutor térmico e não baixa condutividade térmica. Então, essa afirmativa está falsa por causa disso aqui. Letra B. São solúveis em solventes apolares e possuem baixa condutividade térmica e elétrica. São solúveis. Errado, porque os metais, eles não são solúveis, ou seja, não tem como dissolver um metal. Possuem baixa condutividade térmica e elétrica. Errado também. Os metais possuem altas condutividade térmica, ou seja, eles são bons condutores de calor, e eles possuem alta condutividade elétrica, ou seja, eles são bons condutores de eletricidade também. Então, essa afirmativa também é falsa. Letra C. São insolúveis em água. Correto. O metal ele não dissolve em água, então ele é insolúvel em água mesmo. Possuem baixa condutividade elétrica. Errado.
Os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Então, eles possuem alta condutividade elétrica. Essa afirmativa está errada, é falso. Letra D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica. Correto. Todo metal conduz com facilidade a corrente elétrica. E são solúveis em água. Errado. Não tem como a gente dissolver um metal em água. Se colocar o metal na água, ele não vai ser solúvel, não vai dissolver em água. Está errado, por causa dessa última parte. Letra E. Possuem elevadas condutividade elétrica. Correto. Prova disso são os fios de eletricidade. Eles possuem elevadas condutividade elétrica, são bons condutor de eletricidade. E também possui elevada condutividade térmica. Prova disso foi a questão anterior falando da colher, o objeto de cobre, dentro da panela. Então, são bons condutores de calor também. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. O gálio, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de notáveis propriedades. Dentre estas, destaca-se a de se fundir a 30 graus Celsius e somente experimentar a ebulição a 2.403 graus Celsius. A pressão atmosférica. Com relação a esse elemento, é correto afirmar que a. Sua configuração eletrônica no estado fundamental é a configuração eletrônica do neônio, mais 3D10, 4S2, 4P1. O número atômico do neônio é 10. Então, 10 com 10, 20, com 2, 22, com 1, 21. Até aqui já está errado. Agora aqui na frente, tendendo a formar ânions. Errado também, porque os metais, eles formam cátions. Aqui nessa letra A, ele vai formar cátion. Na página 54 e no início da atividade 1, vocês vão ver que uma tendência dos metais é de formar cátion e não formar ânion. Essa tabelinha que eu fiz na correção do PET passado, eu coloquei aqui os elementos químicos pertencentes às famílias 1A, 2A e 3A, eles perdem elétrons. E esses elétrons, quando perdem, eles vão ter uma carga mais 1 quando está na família 1A, mais 2 na família 2A, e mais 3 quando está na família 3A. Nesse caso, o elemento químico gálio ele está na família 3A da tabela periódica. Se ele está na família 3A da tabela periódica, a carga dele vai ser mais 3, ele vai perder elétrons e ele vai formar um cátion. Então, ânion já é outra situação de elementos da tabela periódica. Aqui está o elemento químico gálio. Ele está na família 3A ou família 13. Então, 3A indica que ele é um elemento químico que vai perder esses 3 elétrons que está na sua última camada. Ele perdendo esses 3 elétrons da última camada, ele vai ter a carga mais 3 e ele vai formar o cátion e não o ânion. Nesse caso, a alternativa A ela está errada, porque a configuração eletrônica não é essa quantidade de elétrons que vai ter, ou seja, 10 com 10, 20, 22, 23, não vai ter só 23 elétrons. E não vai formar ânions, está errado. O elemento químico gálio, o número atômico dele é 31, e a sua carga vai ser mais 3, indicando que ele vai perder 3 elétrons. Então, antes era 31 elétrons. Se ele perde 3, então 31 menos 3, agora vai para 28
elétrons. Por isso, essa configuração não pode ser a mesma, que aqui nesse caso está sendo só 23. 10, 20, 22, 23. Está faltando aqui mais 5 elétrons. Por isso, a alternativa A está incorreta por isso. Letra C. Seu íon mais estável é representado por Ga3+, resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. O elemento químico neônio, ele possui número atômico igual a 10. Então, neônio tem número atômico 10. Se ele tem número atômico 10, significa que ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Então, a quantidade de elétrons é 10. O gálio, se ele possui esse mais 3, ele possuía, sem esse mais 3, ele possuía 31 prótons, 31 elétrons. Quando coloca esse mais 3, está informando que ele vai perder ou está perdendo 3 elétrons. Então, 31 menos 3, ele passa a ter somente 28 elétrons. Então, na questão, na afirmativa, que fala que ele possui a mesma configuração eletrônica do elemento neônio, está errada. Porque ele vai apresentar 28 elétrons, enquanto o neônio vai apresentar 10 elétrons. Letra D. Apresenta-se no estado sólido em temperaturas acima de 30 graus Celsius. Errado. No estado sólido, o gálio ele vai estar aqui, ó, até 29 graus Celsius. Porque de 30 graus Celsius para frente, 30 graus é quando ele vai fundir. O ponto de fusão do gálio é 30 graus Celsius. Na afirmativa, está falando que ele apresenta no estado sólido em temperatura acima de 30 graus. Acima de 30 graus, o gálio ele vai estar líquido e não sólido. Então, essa afirmativa está errada. Vamos ver a outra. E no estado líquido, em temperaturas abaixo de 2403. Essa afirmativa aqui já está correta. Abaixo de 2403, até chegar aqui em 30, ele vai estar líquido. Aqui já está correto, mas a primeira é falsa. Então, a tabelinha é sólido até 29 graus, líquido de 30 graus a 2.402 graus Celsius e gasoso acima de 2.403 graus Celsius. Essa é a situação correta. Experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão de um ser humano normal. Ou seja, 36,5 graus Celsius é aproximadamente a temperatura do corpo humano. Nesse intervalo aqui, nessa temperatura, o gálio ele já vai estar líquido. Porque olha o gráfico. Se 30 graus Celsius é a temperatura que o gálio ele vai entrar em fusão, a temperatura do corpo humano é acima de 30 graus Celsius, que é 36 a 37 graus Celsius. Então, significa que nessa faixa de temperatura, 36, 37, o gálio já vai estar líquido. Então, essa afirmativa é a correta. O gálio vai estar em processo de fusão, ao ser mantido por um período em contato com a mão de um ser humano normal. A alternativa correta vai ser a letra E. Pessoal, finalizamos aqui a correção da semana 1 do PET 5. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Até a correção da semana 2 desse PET. Dê um like aí se gostou do vídeo. Faça aí os seus comentários para enriquecer o conteúdo de vocês, enriquecer o conhecimento e até a próxima videoaula.